boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. E um prazer muito especial, um evento sobre gestão nacional. Queria fazer também aqui um pequeno histórico. E voltando no ano 2000, quando eu assumi a presidência da HSM, então uma boutique de seminários, a nossa razão social era HSM Seminários Internacionais. E passado alguns meses, poucos meses da minha, então, gestão, e eu olhava assim, para onde que vai crescer essa boutique? E, de cara, eu identifiquei um limitador muito forte. Falei, por que seminários internacionais? E, obviamente, que esse também, por ser o DNA da empresa, que pioneiramente começou a trazer para o Brasil nomes como Drucker, Kotler, Porter, etc. e tal, parecia que a gente não podia mexer nisso. E era uma coisa meio dogmática mesmo, né? Não é isso que nós fazemos. E quando eu me reunia com a minha diretoria e os confrontava, principalmente o Salib, falava, por que esse negócio de só guru estrangeiro? Eu falei, não, porque nós somos seminários internacionais, não é mais, agora é HSM do Brasil. Eu mudei a razão social. Aí ele falava assim, não, mas é que nós trazemos o melhor da gestão mundial. Eu falei, mas o Brasil não está inserido no melhor da gestão mundial? Nós não temos gestores e companhias com padrão internacional? Temos. Eu falei, então a gente tem que colocar esses caras também no evento. E foi aí que o primeiro passo foi colocar o que nós chamamos de pensamento nacional nos eventos internacionais. Então, tudo bem, era um case, 2 dias às vezes de evento, nós tínhamos lá 8 gurus internacionais e botávamos um case nacional. Aí fomos para a revista e colocamos também o caderno Pensamento Nacional, que depois veio o pensamento, dividimos em 2, pensamento nacional corporativo e agora o acadêmico, né? E quando a gente olha na programação, mesmo lá do grande auditório, hoje nós temos pelo menos uns 2 ou 3 painéis de gestão nacional. Então, acho que essa iniciativa, né, gerada aí pelo Sandro Magaldi e a sua equipe, se criar o melhor da gestão nacional e amplamente apoiada pelos nossos parceiros aqui, acho uma iniciativa extremamente positiva. Em linha com isso, Jim Collins, hoje pela manhã, nos colocou entre vários pensamentos, eu diria assim, profundos ou estimulantes, ele nos disse o seguinte, não são os governos que fazem a riqueza do país, são negócios bem geridos que fazem a riqueza de um país. E é incrível, porque quem estudou na década de 70 como eu, e nós estudávamos lá Adam Smith, Ricardo, entre outros, e se dizia que o desenvolvimento estava ligado aos tais fatores de produção. Lembra disso, Wilson? Falava assim, olha, um país para ser mais competitivo é aquele que tem em melhor equilíbrio os seus fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Basicamente 4, tecnologia, capital, mão de obra e matérias-primas. Então, dizia-se na teoria clássica, acadêmica da economia, que quem tivesse esses fatores de produção em maior equilíbrio, ou em melhor equilíbrio, seriam os países vencedores, vamos dizer assim, da batalha da competitividade. E, de repente, começou a incomodar, né, porque a gente olhava para o Brasil, o eterno gigante adormecido, e não estou falando aqui do peru do vovô, não é verdade? E quando se olhava para a equação, você tinha lá o quê? Brasil com muita matéria-prima, Brasil com muita mão de obra, Brasil com capital, não interessa que era empréstimo, capital nunca faltou. E se nós observarmos os ciclos dos quais eu estou falando, com tecnologia, nós tínhamos a tecnologia da cana-de-açúcar, tínhamos a tecnologia do café, entre outras. Em tese, nós deveríamos ser a nação mais competitiva do mundo, e não éramos. Olhava-se como contraponto para o Japão, tadinho do Japão pós-guerra, não tinha mão de obra, mataram todos os homens, ficaram lá mulheres, crianças e tal, não tinha capital, a não ser a injeção do plano MacArthur depois, não tinha tecnologia, tanto que a gente dizia que tudo que era porcaria vinha do Japão, os mais novos não se lembram disso, mas relógio que não funcionava era japonês, não era chinês, não é verdade? E o quarto elemento, que é, qual que eu pulei? Finanças, tecnologia, pessoas e matérias-primas, então, não vamos nem discutir
Porque hoje nós comemos muito sushi e sashimi, porque é o único lugar que tinha para pegar o que comer no mar. Essa é a prática da coisa, né? E aí o que acontece? O Japão, segunda maior potência mundial. Isso deu um choque muito grande e levou, então, aos novos pensadores da macroeconomia e da microeconomia a pensar, mas aonde que está a competitividade? E claro que hoje nós sabemos que a competitividade está na nossa capacidade de gerir bem os nossos negócios. E tudo seu composto, pessoas, estratégias, sistemas e inovação. Então, hoje nós temos aqui 3 cases, passados rapidamente, obviamente, né, pelo tempo exprimido que nós temos, mas o case Gafisa, né, meu concorrente, mas um concorrente que eu admiro muito, e estou dizendo concorrente enquanto vice-presidente do Conselho da Tecnisa, mas nós temos aqui um case Gafisa, que é um case que eu resumiria, assim, para ficar num termo só, quer dizer, um case basicamente focado na questão corporativa, na aquisição de empresas, como é que você coloca isso debaixo do mesmo guarda-chuva e como é que você faz para disseminar a cultura e os valores da empresa através das pessoas, como é que eu faço que esse crescimento exponencial de pessoas se insiram na minha cultura, como é que eu retenho essas pessoas dentro da organização. Aí temos o case BNDES, nós sabemos a importância do BNDES para o setor produtivo brasileiro, e me agrada muito que a gente tenha aqui um caso, entre grandes aspas, de gestão pública, né? Eu, particularmente, sou favorável que a gente precisa ter uma expo management da gestão pública, não de políticas públicas, mas de gestão pública, né? Se Deus quiser, ainda hei de fazê-lo, né? E um case que pode parecer, assim, para aqueles que já tiveram, como eu, a infelicidade de implantar 5 ERPs, coincidentemente 5 SAPs, né? Sabe o que a gente sofre nesses processos todos, mas como eu conversava com o meu amigo aqui, Wilson Amaral, 3, 4 anos depois você está operando com aquilo, você fala, como é que eu fazia sem aquilo? Eu me lembro que certa vez, implantando meu primeiro SAP, numa empresa alemã, subsidiária no Brasil, chamada Voco, e eu me lembro que o seguinte, não rodava lá o negócio direito, porque os caras não abandonavam o Cardex. Os mais novos não têm a menor ideia do que eu estou falando, né? Os caras tinham as fichinhas de Cardex. E se eu não estou enganado, foi a única atitude em 40 anos de trabalho que eu acho que eu fui extremamente, ou melhor, que eu fui violento. Eu nunca fui violento, nem sei ser violento. Eu falei o seguinte, segunda-feira tiver uma porra de Cardex aqui, eu vou jogar pela janela. E como o presidente não manda nada, né? Quando eu cheguei na segunda-feira, todo mundo com os Kardexinhos lá. E, mas não deu outra. Eu comecei a pegar carrinho por carrinho daquele, joguei todos pela janela. Foi a única vez na vida que eu me lembro de ter feito uma coisa, vamos dizer assim, nonsense. Depois eu percebi que tinha todo sentido. Era a única maneira de quebrar aquela barreira. Então, me agrada saber que nós temos aqui um case baseado em rever processos, porque o RP te exige a disciplina de voltar nos processos e redesenhá-los. Então, você está revendo processos, você está pensando na execução, e como bem disse o Dornelles, gente, eu não sabia que esse negócio de gerir mudança era tão difícil. A gestão da mudança é jogar o Cardex pela janela. E, às vezes, tem que chegar nesse radicalismo mesmo. E o terceiro case, né, da nossa querida Devassa, quero dizer, Skin Cariol. Aliás, proibiram até a loira, hein? Teu concorrente é fogo, hein? Teu concorrente é brincadeira, ele proíbe o experimento, ele proíbe a loira. É terrível lidar com esses concorrentes, né? E a empresa de gestão muito eficiente, mas não sei se precisam disso não, mas eles fazem, jogam pesado, não é fácil, né? Mas fiquei muito feliz de ver, e eu tenho dito isso, que um dos prazeres que eu tenho, sendo hoje um palestrante, é viajar pelo Brasil todo e conhecer um Brasil que não está mais no eixo Rio-São Paulo. Semana que vem eu vou estar em Sobral, né, 200 e tantos quilômetros de Fortaleza, e volto para São Paulo e depois vou para Balsas. Alguém que tem ideia onde fica Balsas? Sul do Maranhão, quase Tocantins, né? Então você tem que ir de 4 horas e meia até Imperatriz e depois descer 400, quase 500 quilômetros.
E quando eu era presidente da Tecnisa, me davam um helicóptero, me davam um aviãozinho, me davam tudo. Agora não, o máximo que eles mandam lá é um Fiat Uno, para andar os 450 quilômetros, de Imperatriz até Balsas. Mas essa é a missão do educador, e nós vamos em frente. Então, o que me dá um prazer muito grande é de ver que nós temos uma empresa com sede em São Paulo, que é o caso da Gafisa, temos um organismo muito importante, o BNDES, que está no Rio de Janeiro, mas temos uma empresa internacional em Itu, né? E lá, com tudo lá é muito grande, claro que a Skin Cariol também, né? A Skin de Nerso tinha que ser grande também. Então, acho que nós temos 3 cases aqui extremamente interessantes, 3 cases que provam que a gestão brasileira é, sim, de primeira qualidade, que nos tira daquele sentimento de cachorro vira-lata, que Brasil não pode, sim, né? Yes, we can, e esse yes, we can está muito mais para Dilma do que para Obama, se vocês me permitissem, tá certo? Então, eu queria começar o nosso debate aqui, estimulando a vocês, né, a perguntar para os nossos debatedores questões sobre, pode ser o modelo de gestão, pode ser o modelo de pessoas, pode ser o modelo de implementação, pode ser da gestão da mudança, pode ser como é que você controla esses crescimentos acelerados dessas 3 grandes companhias nacionais que nós temos aqui, 2 companhias e um banco de fomento muito importante. Então, esse é o meu estímulo. Quem quiser fazer a pergunta, levanta a mão, pois não. Eu gostaria que você desse seu nome, empresa, cargo ou área, e depois formulasse a pergunta, se é para os 3 ou para quem vai ser a sua pergunta. Obrigado. Eu sou Gustavo Machado, sou editor de negócios do portal Free Pages, e gostaria de perguntar, inclusive você citou Jim Collins, né, na sua apresentação, e a temática dele foi empresas que crescem e caem, e outras que crescem e viram monstruosas. E logo no começo da palestra dele, ele falou assim: o Brasil é um país que está crescendo muito, não sei ainda se muitas empresas cairão e quantas ficarão gigantescas. O que a Skin Cariol, a Gafisa e o BNDES estão fazendo para que as empresas e vocês próprios fiquem gigantescos e não caiam daqui 10 ou 15 anos? Muito boa questão. Acho que, para quem não assistiu, basicamente, o Jim Collins nos perguntou o seguinte: você não fica com medo de crescer muito? Porque, estatisticamente, a queda também é muito grande, né? Então, acho que essa é a pergunta. O quanto que o crescimento te preocupa e o que você está tomando de medidas para ser uma empresa great e não good. É isso mesmo? Ok. Ok. Bom, enquanto Grupo Skin Cariol, a gente tem trazido muitas reflexões quanto a isso, quanto ao crescimento. A empresa chegou num patamar importante, como eu disse na minha apresentação, uma empresa que deve girar em mais de 6 bilhões de faturamento esse ano. Uma empresa que concorre no mercado bastante competitivo, com grandes concorrentes importantes, fortalecidos. E o que nós temos feito em relação, eu vou falar primeiro quanto a desenvolvimento de pessoas. Eu acho que o grande objetivo nosso é que a gente possa continuar uma construção que a gente iniciou há 10 anos, de poder trazer um nível de desenvolvimento interno, trazer um nível de aproveitamento das pessoas que estão dentro da organização. Para vocês terem uma ideia, hoje, mais de 70% da nossa liderança e 90% da nossa diretoria são de pessoas que foram formadas dentro do Grupo Skin Cariol. Pessoas que cresceram, se desenvolveram dentro da nossa empresa.